Nós vamos falar sobre Isaac. Isaac está lá no livro de Hebreus capítulo 11, no verso de número 20, quando diz que a postura de Isaac, a vida de Isaac abençoou a sua geração. Por que Isaac abençoou a sua geração? Porque ele tinha pelo menos duas coisas na sua vida importantes. Ele tinha um legado e ele deixou um legado para a sua geração. E aqui um convite para que a gente olhe para a nossa realidade hoje e pense qual o legado que nós deixaremos para as pessoas que vêm após a nossa vida, para os nossos filhos, para os nossos netos, qual o legado que nós deixaremos para a geração vindoura, qual que é o legado. Mas uma segunda coisa que nós vemos na vida de Isaac, que ele deixou ali impresso na galeria, é que ele tinha uma consciência de eternidade. Ele tinha a eternidade no seu coração, ele tinha a convicção da promessa de Deus feita ao seu pai, e por isso que ele está lá. No livro de Hebreus capítulo 11, como alguém que abençoou, como alguém que deixou um legado, como alguém que deixou uma consciência de eternidade e que traz inúmeras lições para a nossa vida hoje. Então nós vamos aqui nesse tempo em que nós estamos aqui, trazer algumas lições importantes sobre a vida de Isaac e que a gente pode introduzi-las, trazê-las para a nossa vida hoje. Então vamos lá, é o livro de Gênesis capítulo 26, nós vamos ler alguns trechos por conta do tempo. E depois você volta lá e lê o texto todo, mas são lições que a gente que nós podemos aprender com a vida de Isaac e que nos mostra a sua perseverança em meio às adversidades, que nos mostra como ele conseguiu prosperar em meio a um cenário de crise, que é justamente hoje quase que uma realidade hoje para todos nós. Então vamos. Verso de número 1, então nós vamos para a primeira lição, e a primeira lição que nós temos aqui nesse texto é que nós não estamos imunes aos eventos e às circunstâncias difíceis da vida. O verso de número 1 do capítulo 26 diz assim: sobrevindo sobre a terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, sobrevindo fome sobre a terra, igual além daquela primeira que havia acontecido no tempo de Abraão. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é que o fato de ele servir a Deus, o fato de ele ter uma promessa de Deus à sua vida, não tornou ele imune às circunstâncias da vida, e veio sobre ele aqui um cenário de crise muito grande, porque a fome se espalhou. Então ser cristão não é sinônimo de ser poupado das crises e das dificuldades da vida. Nós temos muitos irmãos nossos sofrendo inúmeras perdas, inúmeras dificuldades, sofrendo escassez, sofrendo perseguições, que perdem os seus entes queridos, os seus amados, e isso é uma lição para nós, para mostrar que ser cristão não torna a gente imune, não blinda nós diante dos fatos, da realidade. Irmãos que fecham seus negócios, irmãos que que perdem seus entes queridos, que sofrem adversidades, perseguições, e isso aqui mostra para nós que veio sobre Isaac também. E isso não é convite a nós sermos resignados, desistirmos da vida, mas que é uma verdade que nos convida a assumir, a ter uma postura de ânimo, de coragem, uma postura madura frente à realidade da vida humana, a termos uma postura com a realidade. Justamente, livro de João, capítulo 16, verso 33, foi Jesus que disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele não coloriu o mundo para os seus discípulos, mas tornou eles conscientes da realidade, dos desafios, das perseguições. Todavia, nos convidou, nos convocou a que nós tivéssemos bom ânimo. E aqui é interessante porque quando a gente olha o evangelho hoje, esse evangelho mais midiático, mais mágico, ele tem produzido cristãos aliados.
tem produzido cristãos que insistem no caminho da negação e que os torna despreparados para a vida. Então, essa é a realidade. Cristãos que cultivam esse evangelho mágico, esse evangelho midiático, esse evangelho colorido, que faz com que os seus seguidores apelem a uma postura de negação, e isso os torna despreparados para a vida. Mas esse é um convite aqui do texto, para que a gente enxergue a vida com maturidade, com a realidade. E qual tem sido o nosso posicionamento hoje? Qual tem sido a nossa postura? Temos nos tornados ressentidos, frustrados, amargurados ou maduros na fé? A primeira lição que a gente aprende aqui com o livro de Isaac, no livro de Gênesis 26, sobre a história de Isaac, é que veio fome sobre ele, sobre o seu povo, sobre a sua casa. Todavia, há uma postura, há um convite a tudo isso, a uma postura madura, com maturidade, enxergando a vida com a realidade que ela tem que ser vivida, sem perder o ânimo e sem perder a nossa fé. Mas há uma segunda lição que a gente aprende aqui no texto sagrado, está no verso de número 2, quando o verso de número 2 diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. E a segunda lição que nós aprendemos aqui com Isaac é que na adversidade, na crise, nós não podemos dar lugar ao desespero, mas precisamos seguir a orientação de Deus. Então, o primeiro ímpeto aqui de Isaac ao chegar a fome e a crise na terra, a primeira intenção e o primeiro movimento que ele faz é de fugir. Ele quer fugir. E o texto sagrado diz que ele quer descer ao Egito. Justamente porque o Egito era uma terra farta, justamente porque o Egito era fonte de riqueza, era fonte de subsistência, e talvez ele visse ali uma possibilidade de descer, como talvez desceu Jacó, como talvez desceu Abraão, como desceu Abraão, seu pai. E quando ele intenta descer para o Egito, a segunda lição aqui que nós aprendemos aqui com ele, é que nós não devemos, na crise, nos desesperar, mas ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus para ele é clara: fique nessa terra. Agora, ficar nessa terra aqui, é interessante o fato. Descer ao Egito era uma opção de fuga, descer ao Egito era uma opção de fazer concessão de valores que ele tinha, descer ao Egito é abrir mão de valores, de princípios, de promessas para a sobrevivência. E justamente, queridos, essa é uma primeira postura nossa. Nós retemos valores, princípios morais, espirituais na nossa vida, nós retemos princípios de valores da palavra de Deus em nosso viver, até o momento em que a crise bate, até o momento em que a tempestade venha, que a perseguição e a crise bate à nossa porta. E a tendência é que na crise, no aperto, na fome, na escassez, há um movimento de tentar negociar, de tentar abrir mão, de rebaixar. Olha, não é o certo, mas eu tenho que sobreviver, eu preciso se virar. Mas esse é uma segunda lição que a gente aprende aqui, que na crise nós não podemos nos desesperar e nós precisamos seguir as orientações de Deus. E Deus aparece aqui a Isaac e diz: fique nessa terra, fique no lugar onde você está, não se desespere, não vá logo tomando atitudes, decisões bruscamente, rapidamente, sem pensar. Fica aí, porque eu vou ficar com você, eu vou te abençoar. E essa é uma postura queria que Isaac tomasse. Interessante, porque o desespero ele pode nos levar a tomar algumas atitudes que, além de não resolver o problema em que nós nos encontramos, ele pode trazer desdobramentos piores. Então, um exemplo de pessoas que têm empregos ou estão em trabalhos que vivem determinadas crises, dificuldades,
E o primeiro desespero é chutar o pau da barraca, é pedir as contas, é sair, é olhar e ver que parece que o barco vai afundar e o que tem a fazer é pular fora. Pessoas que vivem crises familiares, que vivem problemas familiares, e o primeiro ímpeto é sair fora disso, é correr. E essa postura, ela pode trazer, além de não resolver o problema, pode trazer a nós consequências piores. E então há uma tendência natural nossa de fugirmos do desconforto, mas é preciso ouvirmos a voz de Deus e em muitos casos suportar. Essa é a segunda lição. Na crise, na dificuldade, ouça a voz de Deus. O ímpeto de Isaac era descer do Egito, mas Deus disse: não desça, fica aí, não faça concessões, eu vou estar com você. E há um conselho de Deus para vocês. Talvez há um cenário aqui de desconforto, de perseguição, de dificuldades diversas, e o ímpeto que nós temos primário preciso fugir disso, preciso me livrar desse desconforto, seja ele material, humano, familiar, relacional. E no ímpeto de fugir desse desconforto, muitas vezes trazemos para a nossa vida problemas piores ainda. Conselho de Deus para você: na crise, não se desespere, ouça o conselho de Deus para a tua vida. Mas há uma terceira lição aqui, está no verso de número 3 ao verso de número 5, e a terceira lição é que nós precisamos, na crise, manter os olhos fitos em Deus e não na circunstância. E aqui olha o que diz aqui no verso de número 3 ao 5, diz assim: habita nesta terra, diz Deus, e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, multiplicarei a sua descendência. Então, aqui é um desafio para Isaac, entre olhar as circunstâncias e o cenário de fome, de escassez, sem água, sem comida, sem plantações, sem subsistência para a vida, e olhar para Deus e para as suas promessas. Ele está aqui num cenário aqui ambivalente. E a terceira lição que aprendemos aqui é que nós precisamos olhar para Deus e não para as circunstâncias à nossa volta. Por quê? Isaac precisava obedecer a uma ordem divina sem racionalizar, sem olhar a circunstância. Ele teria que se lançar na fé. E esse é um desafio que a gente vive, porque o sentimento aqui é ambivalente, porque a gente precisa confiar em Deus, confiar na sua palavra, mas diante dos nossos olhos temos o cenário de fome, de desemprego, de dificuldade, de perseguições, de frio, de guerras, de perseguições. Há um cenário catastrófico. Isaac tinha isso diante dos seus olhos. Não tinha o que comer, não tinha o que plantar. Há um cenário de escassez do solo, há uma escassez de água. Como fazer? Todavia Deus disse para ele: habita neste lugar, eu vou ser com você, eu vou te abençoar, eu vou multiplicar a sua descendência, nos trazendo aqui a lição de que é necessário, sem racionalizarmos, criarmos racionalizações para a nossa realidade e obedecermos e olharmos mais para Deus e para a sua promessa. É por isso que quando a gente vê a experiência de Isaac, a sua experiência anterior com seu pai, com a sua família, a sua experiência de fé, ela foi um fator primordial que habilitou ele a confiar em Deus e a se lançar, a confiar, a se lançar na fé. Por isso, meus queridos, se você olhar para a realidade que você tem hoje e olhar um pouquinho para trás, quantas situações que você atravessou, em que você olhava as circunstâncias ao seu redor e você não via nada, e nem perspectiva de nada, todavia Deus te deu vitória, todavia Deus fez criar meios, portas. Então, sem racionalizar, sem olhar a circunstância, olhe para Deus e para aquilo que Ele fala.
E é interessante porque nós lemos na história sagrada, na Bíblia Sagrada, eventos desses, do que é olhar para as circunstâncias e o que é olhar para Jesus. Mateus capítulo 14, verso 30, vai falar sobre a experiência de Pedro. E Pedro, ao estar no mar, bravio, estava numa embarcação, Jesus vindo sobre as águas, ele é ousado em dizer: Senhor, se é tu mesmo, eu quero ir contigo sobre as águas. E Jesus autoriza que ele assim o faça. E a Bíblia Sagrada diz que ele vinha andando sobre as águas, e no verso de número 30 de Mateus 14 diz assim: mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar. Aqui interessante, meus queridos, que aqui é o desafio de abrir mão daquilo que a gente insiste que é a verdade e acolher a verdade de Deus. Então a terceira lição que eu trago para você: olhe para Deus, olhe para as suas promessas e não olhe para as circunstâncias. O Senhor é aquele que é maior. Aqui é um convite a abrirmos mão das nossas verdades para acolhermos a verdade e a palavra de Deus. Mas há aqui uma quarta lição, está aqui no verso de número 12 ao verso de número 14, quando a quarta lição é: não se entregue a prognóstico pessimista, mas faça algo produtivo. Deus faz um convite para que Isaac fique ali, porque era ali que Deus iria cuidar dele. E no verso de número 12 ao 14, o texto sagrado diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava, enriqueceu o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Olha que coisa interessante. Essa é a quarta lição que a gente tem aqui nesse texto, de nós não nos entregarmos aos prognósticos pessimistas, negativos, mas em meio a este cenário fazer algo. E aqui eu faço menção a vocês que a gente vive cercado de prognósticos negativos. Prognósticos catastróficos. Já visto? É só você atentar aos meios de comunicações, as mensagens, sejam elas de mídia, sejam elas das pessoas, mas há prognósticos negativos, pessimistas, e nós não devemos dar ouvido a esses cenários pessimistas, negativos, mas fazermos alguma coisa. Note que aqui não é negar o cenário, e porque se negar seria uma negação, e é o que as pessoas fazem, não é negar. Mas é em meio a todo este cenário, esse prognóstico negativo, não dar ouvido a isso e fazer algo. E foi justamente o que Isaac fez. Ele começou a plantar. Mas como você vai plantar? O prognóstico é negativo, não chove. Olha, está seco, a terra está seca, não vai produzir. Imagina a multiplicidade de prognóstico negativo que cercou a vida de Isaac. Todavia, ele começou a fazer alguma coisa, começou a plantar, a semear. E aqui há lições muito boas para a nossa vida, porque o livro de Eclesiastes 11:4 diz: quem fica apenas olhando o vento jamais plantará, e quem fica observando as nuvens nada colhe. Aqui, querido, uma grande verdade para nós: não fique olhando na janela, não fica alimentando-se de prognóstico, mas em meio ao teu contexto, o que você pode fazer? E a pergunta que nós temos que nos fazer é: o que eu tenho feito diante dos desafios? Qual que é a minha postura? Não se entregue a reclamações, não se entregue a vitimização. Olha, eu fui injustiçado, me mandaram embora, eu fui injustiçado, fulano me perseguiu, olha, eu vou, e começa a reclamar de manhã até o entardecer. Não, mas se engaje, faça o atitude. Essa é a quarta lição que a gente extrai da vida de Isaac. Mas há uma quinta lição aqui importante, que está no verso de número 18 ao verso de número 22. E a quinta lição que nós aprendemos aqui é que nós não devemos nos acomodar, porque
tempos difíceis gera habilidade e precisamos nos especializar em alguma coisa. E é interessante vocês notarem que no texto sagrado diz que Isaac passou então a agir, ele começou então a plantar. E não somente a plantar, mas ele desenvolveu uma habilidade necessária para aqueles dias que não chovia, que não tinha chuva. Ele desenvolveu então habilidades novas. Então essa é a quinta lição. Não se acomode. Tempos difíceis trazem em nós, geram em nós a capacidade de se especializar em alguma coisa. E olha o que diz aqui no verso de número 18. E tornou Isaac a abrir poços, cavou outros poços ainda. Ou seja, ele se tornou aquele homem que se tornou especialista na arte de abrir poços. E é interessante porque tempos difíceis geram criatividades, geram habilidades. E aqui é tão bonito, e eu gosto muito de acompanhar pessoas que em meio à crise, em meio à dificuldade, elas não se acomodam. Vai fazer uma coxinha, vai fazer um salgado, vai fazer um bolo, fazer uma pintura, vai criar um serviço, um produto, vai fazer algo, vai vender, vai criar alguma coisa, vai prestar algum serviço, mas são pessoas que em meio à crise, em meio às dificuldades, têm brotado dentro de si a criatividade, a habilidade de fazer algo. Talvez se você olhar para dentro de você, há talentos, há virtudes, há habilidades que somente esperam um momento propício para germinar. Quantas histórias poderíamos para isso, mas pessoas que perderam tudo e que se veem às vezes somente com um pouquinho, e desse pouquinho gera um negócio, que gera um comércio, que gera uma marca, que ou seja, a crise ela propicia a nós gerarmos essa habilidade, essa criatividade, e assim foi com Isaac. Isaac se tornou especialista em abrir poços, em gerar aqui possibilidade de água para aquelas pessoas. E a pergunta que a gente deve se fazer a nós: no que você está engajado? Ou seja, o que você está engajado no momento? A acomodar-se? A olhar o cenário? Ou engajar em alguma coisa que venha trazer recursos, subsistência, a talentos? Nós precisamos de uma coisa. Certa vez, uma família que estava em crise de fome, no livro de Reis capítulo 4, uma viúva que perderam o seu marido, e os seus filhos estavam quase sendo levados como escravo, e a pergunta do profeta àquela mulher era: o que você tem em casa? Isso aqui é um princípio, mostrando que às vezes o talento ele está em nós, há uma habilidade, e há algo que está em nós para fazermos. E nessa manhã, há um convite para você aqui: gere habilidade, crie alternativa. Mas há uma sexta lição, e a sexta lição a gente vê no verso de número 18 ao 21 e 22, e a sexta lição é que nós precisamos e as novas possibilidades. Olha o que diz o verso de número 18: tornou a abrir os poços de seu pai Abraão. Então ele voltou e foi abrir poços que o seu pai havia feito e que estavam entulhados, parado. Ele voltou lá. Mas não somente isso, no verso de número 21 e 22 diz que eles passaram então a cavar novos poços. E aqui é interessante porque a gente vive hoje um período que há uma tendência de nós desprezarmos a biografia e o legado dos mais idosos. Há um desprezo em abrir poços dos nossos antepassados, do legado, do ensinamento que eles deixaram, e também
há uma tendência a nós não termos um projeto de vida, de fazermos algo novo no presente. É aquela ideia, nem eu copia o que a geração anterior trouxe de legado e ensinamento, e também não empreende algo novo no presente. E Isaac mostra para nós aqui nessa lição que nós precisamos buscar as velhas e as novas. Ou seja, a vida hoje exige de nós flexibilidade. Não adianta ficarmos somente pegado ao passado, como se lá estivesse o paraíso, se lá estivesse a fonte de todo recurso, como se lá fosse o centro, como se a vida lá fosse melhor. Todavia nós não podemos desprezá-los, mas também não podemos viver somente disso e não lançarmos algo novo agora, e nos empreendermos em alguma nova possibilidade agora. A vida exige de nós alternativa, ela requer de nós que nós busquemos algo novo, que nós empreendemos alguma coisa nova, sem todavia desprezar o legado e o ensinamento do passado. Abro aqui um parêntese para comentarmos um pouco sobre a igreja. A igreja de Jesus, ela quer avivamento. A igreja de Jesus, ela quer viver momentos de avivamento, mas há uma postura perigosa, que é a postura de desprezar o legado dos anteriores. Há uma postura de desprezo, de descaso com o legado que os nossos pais da fé deixaram, como se nós limpássemos o terreno, como se isso não significasse nada para a gente e lançássemos alguma coisa nova do nada. E essa é uma postura muito perigosa, e a gente vê cenários difíceis assim. Então o convite aqui é que nós precisamos voltar à Escritura, voltar à Palavra de Deus, voltar a ter na Bíblia princípios e valores para a nossa vida, princípio que nós podemos introduzir de uma geração, de uma eternidade, e gerar possibilidades novas. O texto diz que Isaac abriu poços do seu pai, mas que abriu poços novos. Sétima lição, a gente já está quase terminando, está aqui no verso de número 18, que diz que cavaram os poços porque os filisteus os havia entulhado. E a sétima lição que eu trago aqui para vocês é que nós precisamos retirar os entulhos que nos impedem de viver. Há um princípio interessante aqui, o fato de que para que Isaac pudesse viver, empenhar-se em alguma coisa nova, era necessário que ele desentupisse, cavasse e retirasse entulhos que outrora fora colocado pelos filisteus. E aqui é interessante, porque o desafio de Isaac é proteger o seu coração para que ele não viesse a ser fisgado pela amargura na vida. Olha aqui que diz no verso 16. Verso 16 vai dizer que os homens de Abimeleque começaram a ter inveja de Isaac, começaram a rejeitar Isaac. No verso de número 20 ao 21 vai dizer que há inúmeras contendas entre os pastores da terra e os Isaac, mostrando aqui para nós uma verdade. Às vezes, entulhos que outrora foram introduzidos em nossa vida pelos filisteus, são eles que nos impedem de viver, que nos paralisa. É por isso que Hebreus 12, 15 vai dizer: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação e assim contamine a muitos. Queridos, é inerente que viver nesta vida nos depararemos com inúmeros conflitos, afrontas, ameaças, palavras
tóxicas, palavras lançadas sobre a nossa vida, sobre a nossa pessoa, sobre aquilo que fazemos, e é inerente viver conflitos e dificuldades. Todavia, o desafio de Isaac era que ele não deixasse, ele protegesse o seu coração e que ele tirasse entulhos que foram outrora colocados pelos filisteus, que eram esses entulhos que os impedia de viver alguma coisa. Isso logo é uma verdade para nós. Quantas pessoas pararam na vida, pararam no tempo, têm as suas vidas estancadas, paralisadas, porque cederam lugar a palavras, a ameaças, a afrontas, a injúria, e essas palavras desceram ao coração, geraram aqui ressentimento, geraram aqui múltiplos sentimentos nocivos, paralisantes, e a pessoa paralisou na vida. Queridos, quantas pessoas que por conta de um relacionamento frustrado não conseguem se relacionar de novo, não conseguem dar oportunidade para uma nova oportunidade de viver, de se relacionar. Talvez você se feriu num relacionamento, todavia esse ferimento, essa experiência negativa, ela não pode ser agente que fatalize e determina todas as demais relações. Pessoas que se machucam, que se frustram, que não se relacionam mais. Pessoas que outrora foram ameaçadas ou alvo de palavras ofensivas sobre o seu trabalho, sobre a sua competência, e por conta desta palavra paralisou, não faz mais nada. Pessoas que outrora faliram nos seus negócios e que por inúmeras situações paralisaram. E aqui há um convite aqui a retirarmos os entulhos dos filisteus que está muitas vezes em nosso terreno, uma figura do nosso coração, e são eles que nos impedem de viver, de ver uma nova oportunidade, de acreditar que é possível ter de novo, de viver de novo, de se alegrar de novo, de ser feliz de novo. É por isso que o texto sagrado diz: olha, cuidado para que você não se exclua. Isso é um ato pessoal, se excluir justamente por resultado de deixar crescer no coração raiz de amargura. Quantas pessoas que não congregam mais, quantas pessoas que têm uma relação de aversão com a igreja, porque um dia alguém olhou feio para você, olhou atravessado, ou simplesmente não aprovou o seu louvor, a sua palavra, a sua postura, enfim, e isso entrou, paralisou, e você não congrega mais, você não serve mais a comunidade, você não consegue interagir. É preciso sim tirar esses entulhos que os filisteus colocaram no nosso coração, para que a gente possa viver. E por último, para a gente encerrar, e se você esqueceu as que eu falei anteriormente, essa é a mais importante, nela eu encerro. A oitava lição está aqui no verso de número 24 e 25, e a oitava lição é essa: a base de toda vitória reside no temor e vida com Deus. Verso de número 24. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, estou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a sua descendência. Verso de número 25. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os seus servos ali abriram um poço. E essa é a última lição que nós trazemos aqui. A base de toda vitória reside no temor e na vida com Deus. Verso de número 24 diz que Deus apareceu a Isaac. Esta palavra apareceu no Antigo Testamento é uma teofania. É quando Deus se personifica num anjo, numa figura, e se apresenta a um ser humano. Apareceu a Abraão, apareceu a outros heróis, e aqui aparece então a Isaac. E é interessante mostrar aqui nesta figura
na experiência de Isaac, a sua integridade, pois nós vemos a vida, poço, que significa aqui a subsistência, altar, que significa aqui a adoração e intimidade, vida com Deus, e a tenda, que é justamente o cuidado e a proteção, o seu lar. E aqui é interessante porque o desafio que nós temos hoje é nós não sermos excludentes. E nós precisamos equilibrar na nossa vida a espiritualidade, vida material e vida familiar. Há isso aqui em Isaac. E é justamente isso a base de toda a vitória. A base de toda a vitória é vida com Deus, é espiritualidade, andar com o Senhor. Mas não somente isso, adicionado a uma vida material, a recursos, a postos. E não somente isso, a relação familiar. E é interessante que como nós percebemos que isso é um desafio muitas vezes desprezado por muitas pessoas. Exemplo, há pessoas que se apegam com integridade, com excesso à espiritualidade, como se a espiritualidade a postos. E ela despreza e acha que a sua espiritualidade vai produzir poços abertos. Há outros que se apegam literalmente a abrir poços, a fazer alguma coisa material. O discurso dessas pessoas geralmente é assim: olha, eu preciso trabalhar, quem que vai pagar as minhas contas, quem que vai me dar dinheiro, quem que vai me dar recurso. Todavia elas repousam no trabalho a suficiência de que ele vai entregar tudo. E nós vemos que não. Há outros que cuidam até mesmo da família, há um zelo, porém há um desprezo pelas outras coisas. O desafio que nós temos é não sermos excludentes. Precisamos ter na nossa vida, essa é a base da vitória, a espiritualidade, a vida com Deus, os poços, porque é de lá que Deus nos abençoará, e também a nossa tenda, que é a nossa família. O segredo, não importa onde você está, não importa o momento em que você está vivendo, levantemos neste dia de hoje um altar ao Senhor de adoração. Confiemos na sua palavra que Ele nos dará poços, Ele nos abençoará. E confiemos na tenda que o Senhor concede a mim e a você. Deus abençoe a vocês em nome de Jesus.